Queridos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Pastor Francisco, pastor aqui titular da igreja da Peniel Church aqui em Barra do Corda, né? Estamos aqui adorando o Senhor na segunda-feira, né? Muitos adoram no domingo, mas acham que domingo é simplesmente deles, né? Adora a Deus no domingo e continuamos na segunda-feira. Estou aqui na segunda pela manhã, vim aqui hoje no monte, fui incomodado aqui. Meu espírito esses últimos dias ele tem estado muito em gratidão. E a palavra que eu quero deixar aqui hoje é em 2 Samuel capítulo 21, versículo 3, né, onde fala sobre reparos. A Bíblia diz que Davi, chamando ali ainda a linhagem dos gibeonitas, né, dos que restaram, e falou assim para eles: o que vos quereis que eu vos faça, para que sejam reparados os erros de Saul contra vós, né? Se você ver no contexto, você vai ver que Saul, na sua loucura, na sua insensatez, você vai ver ele matando sacerdote, querendo o aval novamente de Deus. Você vai ver ele destruindo praticamente com a linhagem dos gibeonitas. E Davi, se sentindo mal, sentado no reino, ele se sentiu que havia algo travado no reino dele. E ele chama ali a linhagem dos gibeonitas e diz ali: o que vos querer que eu vos faça para que seja reparado o mal que Saul fez com vocês? Então, queridos, nessa manhã de segunda-feira, o que o Senhor nos fala hoje aqui é sobre reparo. Não é só pedido de perdão, né? Porque a gente observa que muitas das vezes a gente em algum erro, em alguma coisa que aconteceu, a gente vai só pede perdão e pronto, né? E acha que só por ali tá bom, né? Existe algo muito mais além, né? Eu, pastor Francisco, no ano de janeiro, né, o Senhor falou muito comigo numa escola, e eu, mesmo como líder de igreja, eu percebi que eu tinha ferido muitas pessoas, que muitas coisas precisavam ser resolvidas. Eu lembro mesmo, né, que um dia eu furei um sinal. E lembro que quando eu furei esse sinal, eu não olhei para trás, estava a polícia de trás de mim. Quem ainda não furou um sinal? Lá no passado. E sabe, eu como líder, como servo de Deus, eu me comportei muito mal, né? O velho homem acabou vindo. Quem gosta de ser repreendido, né? E aí, sabe, o que aconteceu? Muito tempo depois o senhor falou que aquilo ali precisava ser resolvido. E eu lembro que eu fui numa manhã na casa desse sargento, e quando ele me viu, ele ficou assim até meio intacto. E eu perguntei para ele se ele lembrava de mim. Ele disse: lembro sim, lá do sinal que o senhor furou. E sabe, eu fui lá e pedi perdão para ele, corrigi. Então, nesta manhã, nesse ano que de muita crise, de muita dificuldade, o Senhor nos deu muito tempo para algumas coisas ser reparadas na nossa vida. Segundo Samuel 21, verso 3, a gente vai ver lá no contexto que sucede, você vai ver que a Bíblia diz que Deus abençoou aquela terra. Quando Davi fez aquilo que os gibeonitas pediram. Você vai ver no contexto, querido, que o gibeonita vai dizer assim: Davi, não foi questão só de ouro e prata o que Saul fez, não foi. Muitos erros foram cometidos ali na terra de Israel por um líder que não tem a direção de Deus. E sabe, você vai ver ali no contexto do capítulo 21 de Samuel, você vai ver que eles pediram ali, querido, 7 vidas para ser sacrificada no monte. Quando eu li esse texto, eu fiquei até meio assim. E você vai ver que a Bíblia diz que Davi ele apenas poupou Mefibosete, o neto de Saul. E aí ele escolheu ali ainda 7 pessoas que vinham de uma linhagem de Saul para que fossem entregues nas mãos dos gibeonitas. E você vai ver no contexto que quando entregaram essas 7 pessoas para ser sacrificadas, os gibeonitas levaram no monte para que fosse realmente cancelado ali todo o mal que Israel tinha feito ali com Saul. Então, nesta manhã, Deus manda passar, querido, alguns erros que você cometeu lá atrás precisa ser corrigido. Você precisa voltar naquele lugar. Você, marido, quem sabe traiu a sua esposa. Não é só um pedido de perdão, é uma questão de conserto. Você que furtou, quem sabe você que roubou, sabe? A gente entende algumas situações que a gente se encontra muitas das vezes, mas precisa ser corrigido, precisa voltar lá, precisa ser reparado algumas coisas na sua vida. É bíblico. Você vai ver lá o contexto que Deus se agradou. Eu fiquei até meio assim, de meu Deus, como é que Deus se agrada de uma situação dessa? Mas você vai ver lá que Deus se agradou do que aconteceu. E a Bíblia diz que Deus ele abençoou a terra de Israel. Está lá em Samuel. Ele abençoou quando Davi fez esse reparo, quando foi entregado 7 vidas para ser sacrificada no monte. Então, passa aqui nessa manhã, se você sente que errou contra Deus, que errou contra o próximo, algo que envolveu o seu caráter,
precisa ser resolvido, querido. Algumas coisas na minha vida ainda, eu olho assim de Deus, eu preciso corrigir isso, a velha natureza, eu tenho uma natureza que não é tão fácil. Eu digo, Deus, não é isso que eu sou. E eu digo, meu Deus, me dá um tempo para me corrigir algumas situações na minha vida, tá bom? Querido, que Deus te abençoe nessa segunda-feira. Estamos aqui no monte, o Senhor me tocou hoje aqui para vir adorar, o fundo está aí, Barra do Corda. Entendeu? Somos pastor aqui da Peniel Church em Barra do Corda, faça-nos uma visita. Temos ali várias programações, estamos voltando aos poucos ainda, às terça-feira, culto ali da libertação na palavra, né? Um culto bíblico, e temos aos domingos ali culto da família, rede de mulheres, algumas coisas estão voltando ainda e será uma honra recebê-lo ali, tá bom, querido? É tempo de reparo, é tempo de recomeço. Algumas coisas precisam ser corrigidas para Deus te honrar e te abençoar no nome de Jesus.